Bom dia a todos do Facebook, os colegas aí, fazendo essa live. Hoje vou falar aí de um ponto bastante importante, um assunto aí que diz respeito aí principalmente os pais, as mães, né? E que também está ligado de uma certa forma aí com nós filhos, né? O pessoal aí me pediu para fazer um vídeo trazendo algumas informações práticas sobre o rompimento do cordão umbilical, né? E também aquele popular quando você fala assim, saiu do ninho, está na hora de sair do ninho, né? São duas coisas diferentes, são dois princípios aí diferentes, tá? Sabemos que muito sai do ninho, mas não rompe o cordão umbilical, né? Então são dois pontos diferentes aí. Então vamos lá. Só vou dar uma fechada na janela aqui que estão cortando a grama aqui. E aí o ruído vai atrapalhar nós aí. Pera aí. Aí. Só tá cortando a grama aqui em frente. E aí o ruído ele faz com que, e esse cheiro também, né, da poeira aí que é levando, tá? Então os dois pontos que nós vamos discutir aqui, como eu já fiz a introdução aí, é o sair do ninho e o rompimento do cordão umbilical, né? São dois princípios diferentes aí do nosso desenvolvimento. Aonde que afeta tanto o pai ou a mãe, né, a mãe ou o pai, e aonde que afeta o filho quando não é feito esse desligamento da forma, vamos dizer assim, no tempo previsto e da forma correta, certo? Vou ser bem prático aqui, porque infelizmente com o coronavírus está falecendo muitas pessoas, né? Infelizmente, muito triste. E esse rompimento aí, né, esse corte, esse rompimento do cordão umbilical vai evidenciar o que nós vamos falar aqui, né? Os tipos de comportamento, de transtorno que a gente vai falar aqui, tá? Então, eu estou falando assim meio estranho, mas é por causa do aparelho, tá, pessoal? O aparelho ortodôntico, ele até se a gente se adaptar, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do popular sair do ninho, né? Quando a gente fala, aquele filho saiu do ninho, né? A mãe tem a síndrome do ninho vazio. Então por volta aí de 17 anos, 18 anos aí, né? Não dá para falar uma regra geral. Aqui para nós, na nossa cultura latino, né? Latino-americano, né? Latino-sul-americano melhor, né? Que é a América do Norte, Central e Sul, né? Sul-americano para nós aqui, bem precisamente, brasileiro, né? A gente costuma culturalmente sair do ninho na época que vai para a faculdade também, né? Tratei muitas mães e identifiquei que essas mães estavam com síndrome do ninho vazio, né? Qual o comportamento? Comportamento de início, a não aceitação que o filho não está em casa, vai olhar no quarto, gera sintomas como ansiedade, insônia, gera até depressão, porque o rompimento, né, o síndrome do ninho vazio, ou seja, o filho saiu do ninho da sua casa, né, aquele ninho que ele foi gerado, ele nasceu, desenvolveu ali, então ele saiu para 17, para 18 anos para fazer uma faculdade, a maioria deles vão para outras cidades, né? Então ali há saiu do ninho, voou daquele ninho, né? Então a falta do filho com a mãe ali, com os familiares, começa a gerar um desconforto e alguns sintomas, principalmente na mãe, o pai também, mas principalmente a mãe, tá? Então nessa fase é quando o filho sai do ninho. Alguns filhos têm uma facilidade maior e outros menor. Aqueles que têm a facilidade maior já são aqueles que os pais deles tiveram o mesmo ciclo do que eles, né?
nós somos semelhantes aos animais, né? Só que os animais irracionais, nós somos racionais. Até parece o contrário aí, né? Porque uma tartaruga, ela volta depois de várias décadas, sei lá, 30, 40 anos, ela volta na mesma praia, na mesma ilha, para pôr os ovinhos delas ali aonde que ela saiu. Então, nossa mãe, nossos pais passaram pelo sair do ninho, os filhos também vão passar por essa fase, né? Aqueles que passaram vão conseguir passar melhor para os filhos, vão entender melhor, é um ciclo, né? Então, sair do ninho é essa circunstância aí, tá? Quando o filho sai de casa, seja para uma faculdade, seja para um trabalho, aquela fase que ele vai desprendendo do ninho, que as asas tomou porte e saiu voando, né? Simbolicamente, ele voou do ninho. Mesmo assim, às vezes, quando o filho não vai para a faculdade, ele trabalha, a mãe começa a perceber que ele desprendeu porque ele arruma uma namorada. Às vezes ele fala para a mãe: mãe, hoje eu não vou dormir em casa, vou ficar no namorada, tal. Então isso começa já dar um sintoma na mãe, né? Aquele fato que ele está desprendendo, mesmo que ele durma em casa, mas ele está desprendendo da mãe. Então esse é quando sai do ninho, que até então ele ficava debaixo da guarda da mãe ali, né? A mãe protegia, cuidava, dava alimento e tal. Então a mãe já sabe que ela não vai estar lá naquela hora que ele for se alimentar, precisar dela, né? Na verdade, essa ansiedade é gerada por esse desconforto. A mãe saber que o filho não está mais debaixo das asas dela, ok? E, doutor Pedro, o que é o rompimento do cordão umbilical? Bom, aí é um pouco mais amplo, né? Um pouco mais amplo. O filho pode até sair, entre aspas, do ninho e ficar com o cordão umbilical ali preso à mãe. Isso já é mais amplo. Por quê? Porque às vezes tem filhos de 30, 20, 30, 40, 50, 60, eu já vi, que não rompeu o cordão umbilical da mãe, né? Mas como assim? Então esse rompimento do cordão umbilical é quando o filho ele não consegue, embora ele tenha a família dele, os filhos dele, a mulher dele, ele não consegue viver independente da mãe. Então daí às vezes dá muitos problemas, né? Muitos problemas até afetivos ali, sogra, nora, filho, porque esse não rompimento do cordão umbilical faz com que o filho fique muito preso, tudo ainda da mãe. E isso acaba causando um efeito colateral na esposa dele às vezes, ou vice-versa. E isso pode trazer então um problema afetivo do marido com a esposa com o marido, vice-versa, em relação ao não rompimento desse cordão umbilical, tá? Então, o que acontece quando um filho ele tem 20, 30, 40, 50 anos, 60 e ele é preso pela sua mãe com o cordão umbilical? Ele não consegue tomar decisões por conta própria, o emocional dele não se torna equilibrado se ele não tiver dependente da mãe. Muito chega ao ponto de brigar com a esposa inconsciente para poder retornar debaixo das asas da mãe. Muitos nunca vão ter um casamento feliz porque ele não desprendeu da mãe, então ele fica mais preso ali à família dele, ao ninho dele, à mãe dele, do que o nova família que ele está construindo, novo ninho, né, vamos dizer assim. Então, pessoal, rompimento de cordão umbilical não quer dizer que o filho não ame a mãe, tá? Nós aqui, sul-americanos, temos a cultura indígena de ficar todo mundo, né, a miscigenação, mas uma cultura um pouco indígena, de ficarmos todos muito presos uns aos outros, né? Isso não é amor, isso é apego, né? Isso é dificuldade de romper laços, tá? Os europeus, os norte-americanos, os canadenses, mas principalmente os europeus, né? Como a cultura deles já era descobrir o mundo, viajar e sair, os jovens europeus
na comunidade ali, principalmente da Europa, né, esses países de primeiro mundo, citando assim, tipo a Inglaterra, a França, a Espanha, né, a Alemanha, esses países mais primeiro mundo, principalmente a Inglaterra, os filhos com 16, 17 anos, eles pegam, colocam lá uma mochilinha e vão morar fora de casa, e os pais não ficam sentidos por isso. Isso eu não estou discutindo que é o correto ou errado, estou falando do comportamento. Então os pais não sofrem e os filhos também não sofrem, isso é cultural. Ou quando chegar o tempo apropriado, que seria lá construir uma família ou estudar, os pais não sofrem muito. Porque eles já estão preparados em decorrência de muitos anos já, muitos séculos aí, de uma cultura que eles vêm trazendo já retrógrada, né? Então, o que eu trouxe esse vídeo, essa live? A gente vê agora, nessa época de pandemia, muitos pais, avós, mães, infelizmente, muito triste, né? Mais de 230 mil óbitos no Brasil só, né? Isso vai cortar o cordão umbilical de muitos e muitos filhos aí, pais e filhos, mães e filhos, de uma forma mais violenta, né? Porque esse cordão umbilical ele teria que ser cortado com amor e não com a dor. Tem esse porém também. Um cordão umbilical, quando ele é rompido pela dor, a força, ele vai causar um estrago muito maior do que se não tivesse rompido. Dá um exemplo aqui. Se você tirar uma pessoa à força, um filho à força de perto da mãe, vai ser um mal tanto para o filho, como relativamente maior ainda para a mãe. Agora, o cordão umbilical tem que ser rompido com amor. Olha, como que funciona? Mamãe, eu vou construir a minha vida, isso é inconsciente, eu vou construir o meu ninho, meu lar, meus filhinhos, minha esposa, minha família, mas eu amo a senhora, eu amo o pai, a mãe, está ali. Então esse seria o comportamento ideal. A morte, né, o Covid, ele traz assim uma tragédia, né, para nós, é uma morte inesperada, né? Em questão de dias, semanas, meses, se perde uma vida muito rápido. E aquele filho, aquela mãe que não está preparado para isso, vai ter então essa síndrome aí do cordão umbilical cortado de uma forma repentina, certo? No filho, quando ele perde a mãe, por um motivo do coronavírus ou não, se ele não fez o corte do cordão umbilical, ele vai trazer consequências como depressão, falta de ânimo para viver, falta de força para tocar a vida, falta de perspectiva, falta de esperança, porque aquele porto seguro, aquele forte do filho era a mãe. Às vezes a mãe está velhinha, o pai está velhinho, na verdade não passaria muita segurança, um pouco é o filho que está com o cordão conectado, umbilical ligado à mãe, daí é rompido, daí o filho fica sem chão, é como se ele ficasse um barco à deriva, flutuando, está à deriva aquele barco, não tem rumo mais, e aí se instala a depressão. Na verdade, às vezes esses filhos já vêm sofrendo há muitos anos, porque ele deveria ter cortado o cordão umbilical, não cortou, então a mãe está sofrendo, o pai, e ele já vem trazendo esse sofrimento ao longos períodos em decorrência dos pais estar sofrendo com a idade, com a velhice, e ele está ali com o cordão umbilical preso e sofrendo. Lógico que ninguém quer ver uma mãe sofrendo, um pai sofrendo, né? Mas infelizmente faz parte da vida. Esse filho que tem o cordão umbilical cortado, ele vai cuidar do pai amorosamente, da mãe, mas ele não vai sentir, porque ele não vai sentir nele aquele sofrimento, não vai transferir para ele. Ele sente, mas não transfere, ele vai saber lidar, trabalhar com aquele sentimento. Quem tem o cordão umbilical ligado ainda, que não cortou com a mãe, com o pai, quando o pai e a mãe começam a envelhecer, sofrer, e a morte do pai e a mãe, há um rompimento doloroso, como se um barco tirasse as velas, um barco a vela tirasse as velas e largasse no mar, ele fica à deriva, certo? Emocionalmente,
E o nosso emocional estando à deriva, o nosso físico, né, talvez até o nosso espiritual fica também à deriva, tá? Então, eu trouxe esse vídeo, essa live, para mostrar quão importante é nós rompermos o cordão umbilical de uma forma saudável. Sairmos do ninho de uma forma saudável. Romper cordão umbilical de uma forma saudável. Como que é uma forma saudável? Amorosa. Entender esse processo. Faz parte da dor, faz parte do nosso crescimento. Tá? Diminui também a dor da mãe, quando a mãe vê que o filho está bem. Diminui a dor nossa, quando a gente sabe que a gente está bem, consegue ter autoestima suficiente, consegue usar aquilo que a mãe passou para nós. E não ficar dependente da mãe, certo? Até os animais, né? A elefanta, né? A lefoa, ela, com um elefante masculino, né, o elefante macho, quando ele tem uma certa idade, ela toca ele do rebanho. Primeiro, para ele não enfraquecer geneticamente a linhagem, né, de ter um cruzamento dentro da mesma linhagem. Mas depois também, isso também nos mostra o crescimento, né, um rebanho junta com o outro, um vem com o outro, então geneticamente também o crescimento, né. Então a gente precisa de passar esse sofrimento, infelizmente, para ter o crescimento. Usar aquilo que os pais ensinaram para a gente precisa colocar em prática, né? Por exemplo, quem está nos ouvindo acha que um bebê quando nasce chora por quê? As pessoas falam, chorou porque veio ao mundo. Não é. Ele chorou porque o pulmão dele não funcionava. O pulmão dele funcionava pelo sangue da mãe. Agora, com a inspiração e a expiração, a hora que ele chorou, doeu o pulmão. O pulmão maturou, fez a troca gasosa, deu aquela dor. A gente não lembra, mas deu aquela dor. Aí ele chorou porque deu uma dor no pulmão. O pulmão começou a ventilar. Então, essa dor é que fez ele respirar, ele crescer. Então, a gente tem que se adaptar, né, com a dor. Se a gente não se adaptar com a dor, a gente vai sofrer. A dor também ajuda a gente a crescer. Essa dor da primeira respiração dói o pulmão, a gente chora. A dor dos dentinhos quando sai, a dor dos ossos quando está crescendo, né? Depois a dor do sair do ninho, ficar longe da mãe, depois a dor do rompimento do cordão umbilical. Daí isso vai fazendo, infelizmente, o nosso crescimento. É isso que vai nos transformando para a gente poder construir a nossa família, e é um ciclo, ok, pessoal? Então fica aqui esse vídeo, quem quiser compartilhar, quem quiser curtir, enviar para alguém, para ajudar então muitos pais, muitos filhos, a importância principalmente para os filhos de fazer esse sair do ninho e fazer esse rompimento definitivo do cordão umbilical, ok? Um abraço aí a todos, obrigado quem está assistindo, né? E na próxima a gente faz um outro vídeo com outro tema e outro assunto diferente. Obrigado aí a todos.